Estúdio Rap de hoje a gente está batendo um papo com Alberto Lefebvre, ele que é artista plástico, morador da Granja Viana e fotógrafo, aliás, um grande fotógrafo. Bom, ele está aqui com a gente no primeiro bloco, a gente falou sobre várias coisas, sobre o processo criativo, um pouco da formação dele. A gente também falou, né, Alberto, que você é um artista muito espiritualizado e traz essa espiritualidade na sua produção, leva isso para a sua produção artística. E a gente encerrou o primeiro bloco falando dessa sua busca da natureza, que eu acredito que é por isso que você tem ido para a Granja Viana, certo? Morar lá. E eu perguntei o que você está achando dessa expansão imobiliária. Essa expansão que, de fato, tira um pouco dessa natureza que você foi buscar lá, ela interfere ou interferiu em algum momento na sua produção? Muito, muito. Eu ando com a minha câmera sempre no carro, né? Eu participo do meu cotidiano, sempre está sempre comigo. E essas mudanças, é muito claro porque assim, estão surgindo assim, espaços enormes assim, de condomínios que estão surgindo. De repente, em um lugar que você não estava com muro ou fechado, que era um sítio, de repente se abre, devastam tudo, né? E um dos trabalhos que eu fiz, que chama 29 dias, uma intervenção, eu passei por esse espaço novo que surgiu assim, na rua, na minha rua, um pouco mais próximo. E eu olhei, tinha um grande barranco, assim, um barranco de 40 metros de largura por 10 de altura. Eu achei lindo, um barranco com uma erosão muito forte, né? E eu resolvi registrar esse barranco, porque eu achei muito interessante como forma. E quando eu voltei para casa, comecei a ampliar essas imagens, eu achei que esse lugar devia ser branco, né? Eu falei, esse espaço tem que ser branco, né? E aí eu voltei no dia seguinte, falei com o dono do condomínio, falei que eu queria fazer uma intervenção, queria pintar aquela área toda de branco com cal, e o que ele autorizou. E aí eu comecei a fazer essa intervenção. Eu peguei 1 tonelada de cal, um caminhão-pipa e mais 2 ajudantes e comecei a pintar essa área de branco, né? E foi muito interessante porque em 4 horas estava totalmente branco, essa área toda, né? Não só o barranco, mas ao redor. E comecei a transformar aquele espaço, né? E aí me deu uma vontade enorme de continuar trabalhando lá, né? Porque eu acho que era uma possibilidade de falar daquele espaço, né? Aquele espaço ia ser destruído, né? Ia ser cortado totalmente. Para a construção de residenciais. Residências, né? Então era uma maneira de falar um pouco dessa construção e destruição do homem, né? Então eu sabia que ali ia ter algum assunto para se falar, né? E aí eu quis continuar e eu pensei em entrar com o fogo, eu queria mais uma área de cor daquele barranco. Falei que a gente vai com uma área negra aqui, né, nesse espaço. Então tinha umas fendas, né, no barranco. Eu falei, vou entrar com fogo, fiz uma coisa que não, ecologicamente não foi nada correto, que foi, eu queimei alguns pneus nessas valas para poder criar uma fuligem. A fuligem tingiu de preto, né, esse grande barranco. E foi incrível, na verdade, porque a hora que começou a queimar aquela fumaça negra, a fumaça subiu, começou a interagir com o céu, com as nuvens. Aí eu percebi que tudo era um suporte, que na verdade era uma grande pintura, né? Estava construindo uma pintura tridimensional. E também a ideia do fogo era para falar também de questões ambientais, não era simplesmente para atingir, tinha interesse em atingir. Era uma denúncia. Sim. As pessoas pararem e pensarem um pouco sobre tudo, né? Porque muita gente se incomodou quando eu usei o fogo, mas mas é para ficar incomodado mesmo, né? É para poder pensar nessa questão ambiental. E depois eu fiquei, na parte de cima do barranco tinha uma área de terra muito grande e tal, que eu fiquei imaginando que se caísse uma grande chuva, ia escorrer essa terra vermelha e ia trazer uma outra cor para esse barranco. E foi o que aconteceu, né? Depois de eu tive que esperar acho que uns 10 dias em uma chuva forte. Na hora que deu a chuva, saí correndo de casa, que era próximo, e foi lá e escorreu um escorrido vermelho, assim, sangue, né? Então ficou mais uma cor para aquela pintura mas o que eu achei mais interessante foi essa coisa do tempo construindo a imagem, né? Primeiro eu trabalhei com os 4 elementos, né? A água, a terra, o fogo e o ar, né? Para poder construir, não usei nenhum material, quer dizer, o cal é um material, é terra, né? Se pensar, né? Então, o único material que eu usei, o resto aconteceu sozinho, né? O fogo que tingiu, a chuva que trouxe a água. E para terminar, no final eles acabaram recortando a parte de cima do barranco
e recobrindo, cortando a parte de cima e jogando a terra para baixo. Então, na verdade, ela acabou recobrindo de novo o barranco. Ficou uma rampa de terra, né? Então ficou uma coisa meio cíclica, de vida e morte, né? Então, para mim surgiu várias questões, né? Primeiro, de estar em contato com a natureza, de percebendo, sentindo essa energia, estar em contato com uma área muito grande, né, que você interagiu, não era mais uma tela, uma pinturinha, mas é um espaço real, um contato físico, contato com o tempo, né, com calor, com frio, com todas as intervenções. E as coisas que vão acontecendo, né, em volta, a natureza vai trazendo, descia a terra, descia... Assim, o espaço é mutante, ia mudando a cada momento, né. E eu ia registrando também pequenos detalhes, fazendo um trabalho mais formal, né. Tá, e agora, por que o nome dessa intervenção de 29 dias? Foi por causa do período? Ou você já deu esse título antes mesmo de finalizar, desse processo todo ser finalizado? Não, foi uma grande coincidência. Foram 29 dias mesmo, né? E achei interessante porque é uma coisa bem cíclica, né? 29 dias tem a fase da lua, a fase menstrual da mulher, né? E eu achei interessante porque a terra sangrou, né? Também, né? Ela desceu aquela terra. Tem toda uma simbologia nesse trabalho, né, que acontece depois de pronto, né, você começa a olhar e perceber e fazer analogias com a vida, né, e acho isso me instiga muito, né, quando as coisas acontecem e é isso, o processo ele vai surgindo, vai acontecendo. Para mim, só para finalizar, que a importância minha, assim, eu tinha um barranco, uma coisa estática parada e que eu me propus a ficar na frente desse barranco, né, fazendo um trabalho. E aconteceu muita história, né? Você falou agora há pouco, antes da gente começar esse bate-papo aqui no estúdio, a hora que você chegou aqui nos estúdios do Alpha Channel, que a arte é espiritual. O que você quer dizer com isso? Eu acho assim que ela me conecta com o espiritual, ela faz uma ligação direta para mim, né? Eu vou te dar um exemplo de uma intervenção que eu fiz logo depois de 29 dias, que foi um sítio lá na região de Imbu, ali, Granja Viana, um sítio lindo, que eu era louco para entrar nesse sítio, porque eu queria conhecer, né? E eu passei lá, tinha sido queimado por especulação imobiliária. Eles queimaram uma área de 4 alqueires para poder construir um condomínio. E eu entrei nesse condomínio, nem pedi licença, para falar a verdade. Não tinha um pessoal trabalhando lá, eu entrei e resolvi fazer uma intervenção lá. De novo com cal, só que dessa vez o cal foi em pó. A outra eu usei cal líquido, né, misturado com água. Eu entrei naquela área totalmente negra. Eu entrei, fiz uma oração primeiro, pedindo licença para aquele espaço, pedindo perdão pelo que tinham feito, porque realmente tocou demais, né? E aí eu comecei a cobrir a área toda com cal em pó nessa posição, né? Meio de reza, assim, jogando o pó e recortando os troncos, né? Que tinham sido queimados, para mostrar isso como corpos dilacerados, né? E ficou muito forte, porque era cor, mas as imagens são preto e branco. Assim, parece que você fotografou em preto e branco. Né? E foi muito forte de sentir aquilo, né? Quer dizer, da morte mesmo, da destruição. Agora vamos falar um pouco então sobre a fotografia, essa sua dedicação à arte de fotografar, né? Que você tem um olhar bem perspicaz, não é simplesmente aquela coisa de... Você fotografa, inclusive, em eventos, né? A gente estava conversando, você tem histórias incríveis. Uhum. Eu quero saber, então, o que você faz hoje? Hoje você não pinta mais e nem esculpe mais. Assim, em algumas ocasiões, você se dedica mais mesmo à fotografia em si. Na verdade, assim, toda essa experiência que eu tive com as intervenções, eu levei esse pro meu dia a dia, né? Como eu falei, eu sempre estou com a câmera no carro, então se eu vou no mecânico, tenho que esperar o mecânico arrumar uma hora... Eu trabalho lá, quer dizer, meu ateliê virou a vida, assim, onde eu estou, vira espaço. A fotografia fez você sair de dentro de casa e ir para o mundo, é isso? Sair do ateliê, daquela coisa enclausurada de ateliê, né, e poder estar na vida, né. E aí como eu produzo onde eu estou. Onde eu estou, tem algumas coisas no carro, tem os tecidos, tem algumas coisas que me ajudam a fazer também intervenções, né, coisas que me facilitam. Então, estou com meu filho no parquinho, eu uso o parquinho como elemento de construção, como espaço de laboratório, de ateliê. Né? Mas eu produzo, aí são imagens mais estéticas, tem intervenção no lugar, mas pensando num material formal que tem a ver com um pouco mais com a estética, com uma coisa mais, grosseiramente vou falar, mas como produto mesmo que você possa ter na sua parede, né? Na sua casa, né?
Que a pessoa possa adquirir, né? Isso. Tá, mas aí é que assim, quando a gente vê o seu site, que é incrível, inclusive tem várias imagens incríveis, albertolefevre.com.br e tem um outro que é fotografia só, né? Que aí é Alberto Lefevre. Fotógrafo.com. Ok. Então, bom, tem fotografias incríveis lá. E eu quero entender um pouco mais sobre essas fotografias. Elas são encomendadas, porque você trabalha muito com arquitetos, com designers, com decoradores e com próprios moradores, assim, pessoas que de repente quer repaginar a sala, a casa, ou de repente o escritório. Tem grandes empresas. Você atua aqui em Alphaville em grandes empresas, né? Desenvolvendo esse trabalho com fotografia, com obras de arte para eles. Sim, tenho trabalhado bastante com as pessoas aqui. Então, são obras que você produz e sugere ou é uma... Como é que é? As pessoas encomendam e falam, eu quero flores, eu quero abstrato, eu quero... Como é que é isso? Não, as pessoas têm um espaço, uma necessidade, falam, eu tenho uma sala de jantar, eu quero botar até uma parede de 3 metros, 4 metros, porque tem uma imagem aqui. Aí o que eu faço? Ou eu vou lá, fotografo o espaço dela, ou ela tem já o espaço fotografado, ela me manda e eu monto projetos, sugestões de imagens, né? Ou pegando o meu arquivo que eu tenho, né, de imagens, ou eu posso fazer uma coisa específica para ela, né, dependendo do caso, né? Então eu trabalho muito assim, apresentando projetos virtuais para a pessoa ter ideia, poder enxergar a imagem na parede antes de comprar, né? E são quartos, qualquer ambiente? Sala? Normalmente é sala de jantar, quarto de casal, né? Alberto Lefevre, foi um prazer bater um papo com você. Sempre que puder dar uma passada aqui nos estúdios do Alpha Channel, sempre de portas abertas para você. Obrigada. Obrigado. Também adorei poder falar um pouco do meu trabalho, poder compartilhar um pouco dessa minha experiência. Muito obrigado.